Apesar de muita gente dizer que tem medo de espíritos e coisas do tipo, eu sempre tive mais medo de pessoas, pois para mim elas são quem realmente podem nos fazer mal, e depois daquele dia, tive ainda mais certeza disso. Vivo com minha mãezinha desde que me entendo por gente, mas por conta de sua personalidade forte, optei por construir minha própria casa no quintal da família, já que meu pai tinha me dado uma parte do terreno antes de morrer. Todos os dias eu vinha do trabalho para a casa de ônibus tarde da noite, passava na residência da mamãe para saber se ela estava bem, e depois ia para os meus aposentos. Apesar do cansaço, por vezes com muitas dores de cabeça, sempre gostava de passar na casa de minha mãe antes de ir para a minha, mas ela acabava abusando um pouco da minha boa vontade querendo conversar mais que o necessário, recapitulando tudo que havia feito ou deixado de fazer durante o dia. E por saber que eu era a filha mais próxima que sempre lidava com as obrigações, tentava escutá-la com o máximo de atenção, embora nem sempre conseguisse por conta da exaustão física e mental da semana. Passaram-se anos nessa rotina, até que passei a notar que os terrenos baldios das ruas do nosso pequeno bairro começaram a ser limpos e casas novas foram sendo construídas. Cerca de 2 meses depois, enquanto voltava do trabalho lá para as 10 horas da noite, notei que as novas residências já estavam começando a ser habitadas. Ao chegar em casa, comentei com mamãe sobre os vizinhos e ela veio toda animada me contar que já tinha feito até amizade com alguns deles. Eu não achava seguro ela ficar puxando papo com desconhecidos, então dei um breve sermão nela para ter cuidado, mas ela retrucou dizendo que já era bem grandinha para se cuidar e que queria que eu conhecesse o Sérgio, um dos novos moradores da rua que era solteiro e tinha quase a minha idade. Indignada com ela tentando arranjar alguém para mim, fiquei estressada e fui para minha casa no quintal, enquanto mamãe gritava de sua janela, dizendo que aquela conversa não tinha acabado. Cheguei em casa estressada, destranquei a porta e entrei jogando minha mochila em um dos lados do sofá, enquanto me sentei no outro. A minha casa era bem simples, paredes ainda para rebocar e cerâmicas para serem colocadas no piso, mas era um local agradável, exceto pela minha brilhante ideia de ter colocado janelas e portas de vidro, que na época da construção me pareceu ser interessante, mas sempre precisava colocar cortinas quando o sol batia ou quando ia dormir por conta da exposição. Alguns dias então passaram, enquanto evitava tocar no assunto do tal vizinho com minha mãe. Quando o domingo chegou, eu estava de folga e saí cedo para comprar pão, e enquanto esperava para ser atendida, um homem alto, de pele clara e barba por fazer, se aproximou de mim puxando o assunto. Eu estava respondendo ele apenas por educação, já que não gosto muito de conversar com desconhecidos assim, mas depois que ele revelou que se chamava Sérgio, não me contive e comecei a rir. Sérgio perguntou por que estava rindo dele, eu me desculpei e falei de minha mãe, e ele pareceu ficar meio desconcertado, pedindo desculpas também por estar sendo inconveniente. Eu obviamente disse que não tinha problemas, mas não prolonguei a conversa, comprei o pão e depois me despedi indo para casa. Ao chegar, falei para a mamãe do Sérgio e ela me perguntou o que eu tinha achado dele, mas evitei dar uma resposta para ela, já que embora ele fosse realmente atraente, eu mal o conhecia. O dia seguiu normalmente, preparei o almoço e depois fui lavar minhas roupas, deixando-as estendidas nos varais do quintal. Pelo final da tarde, decidi voltar à academia, já que fazia meses que tinha parado. Acabei me empolgando nos exercícios e cheguei em casa já pelo anoitecer, mas quando fui tirar minhas roupas do varal, senti falta de algumas peças de roupas íntimas, que não estavam mais no local que havia deixado para secar. Achei aquilo bastante estranho, olhei para os lados para saber se tinham soltado do varal, mas não as achei em lugar algum. Fui até a casa da mamãe e perguntei a ela se por acaso não tinha tirado elas do varal, mas ela apenas negou com a cabeça. Perguntei a ela se alguém tinha passado lá após eu sair, mas ela disse que ninguém de incomum para ter roubado minhas roupas. Querendo evitar estresse, fui para minha casa, sem entender bem o que tinha acontecido, pois a única explicação lógica era que alguém tinha pego minhas roupas íntimas. A semana então começou como sempre, mas comecei a sentir uma sensação ruim toda vez que passava pelas novas casas da rua, tanto pela noite como pela manhã. Era uma sensação inexplicavelmente ruim,
Como se alguém estivesse me observando toda vez que saía cedo ou quando chegava tarde, mas sempre que olhava para ver se via alguém, não encontrava nada. Aquela sensação de insegurança estava me deixando maluca, afetando meu descanso e até minha privacidade, embora não soubesse se era mesmo real ou apenas fruto de minha imaginação. Quando a sexta-feira chegou, desci do ônibus a caminho de casa quase 11 horas da noite. Mamãe já tinha ido deitar e passei direto para minha casa no final do terreno. Abri a porta, entrei e depois a tranquei. Puxei a cortina para cobrir as partes de vidro da porta e da janela da sala e me joguei no sofá. Percebendo que estava caindo de sono, levantei, tomei um banho e comi algo leve. Depois apaguei a luz, liguei o ventilador e me joguei novamente no sofá para conferir minhas redes sociais. Logo o sono começou a bater, de modo que a última coisa que lembro foi da notificação de um tal de Sérgio querendo me seguir no Instagram, mas acabei dormindo antes de responder. Acordei já tarde da noite com uma dor no ombro por estar dormindo de mau jeito no sofá, porém antes que me movimentasse, notei, por trás da cortina fina da janela uma luz, que aparentava ser de um celular, tentando ver o que estava dentro da minha casa. Fiquei ali alguns instantes parada, e ouvi os passos lentos e silenciosos de alguém por fora da casa, movendo a lanterna próximo da minha porta, o que me deixou amedrontada. Devido à pouca iluminação, não consegui visualizar quem era, mas percebi que se tratava de alguém alto, aparentemente um homem, que logo foi da janela para a porta de vidro, que também estava coberta por uma cortina. Senti uma sensação de impotência enorme naquele momento, pois se eu tentasse pedir ajuda, ele poderia notar, e se eu ficasse quieta, ele poderia invadir a casa e fazer algo de ruim comigo. Enquanto ficava pensativa, imóvel sobre o sofá, vi que o invasor começou a girar a maçaneta da porta lentamente, mas ele não conseguiu abri-la, já que estava trancada. Com medo do tal invasor arrumar uma forma de arrombá-la, insinuei uma tosse rápida e seca para ver se a pessoa recuava, e de imediato a luz da lanterna foi apagada, a maçaneta da porta foi solta e não consegui mais ouvir os passos ao redor da minha casa, indicando que o tal intruso tinha ido embora. Ainda assim, preferi ficar quieta alguns instantes, enquanto me perguntava quem poderia ser, o que queria e se seria a primeira vez que estava me observando durante a calada da noite. Obviamente não consegui mais dormir naquela madrugada. Quando o dia seguinte chegou, saí para o quintal e não vi nenhum rastro de que alguém esteve ali, o que me levou a crer que era um profissional e sabia bem o que estava fazendo para não ser descoberto. Na hora do café, perguntei à mamãe se ela ouviu algo durante a madrugada, mas ela me disse que não, e para não preocupá-la, preferi não comentar nada sobre o que houve. Apesar de não ter nenhuma ideia de quem era o invasor, quando entrei no meu Instagram, lembrei da solicitação de seguidor do Sérgio, mas quando olhei as notificações, não havia mais nenhum perfil lá, o que me deixou desconfiada. Com medo de que o tal invasor poderia ser ele, tentei encontrar Sérgio na rua ou mesmo no seu endereço, mas não tive sucesso. Ao fim de uma semana, questionei a mamãe se ela tinha o visto, e ela me respondeu que não, embora outra das vizinhas tenha lhe dito que ele teria retornado à sua cidade natal no interior. Assim, nunca mais tive contato com ele, mas por segurança, resolvi instalar alarme e câmeras no terreno, e embora não tenha provas suficientes, creio que tenha sido ele que tentou invadir minha casa naquela madrugada, já que aquela situação nunca mais voltou a se repetir.